Olá, esse é o programa A Luz das Escrituras, patrocinado pela Igreja de Deus do Sétimo Dia, um movimento bíblico congregacional. Antes de começar o estudo, não esqueça de deixar o seu like, clicando no joinha, inscrever-se no canal e clicar também no sininho para receber as notificações e novos vídeos. Deixe também o seu comentário, contribua com dúvidas, sugestões e elogios. Tenham todos um ótimo estudo sob a narração do evangelista Flávio Schmidt Carvalho. Que Deus abençoe a todos. Hoje eu quero trazer uma palavra, uma pregação da palavra, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 12, versículo de número 46 ao versículo de número 50. Nós lemos as palavras do Senhor Jesus. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Graças a Deus. Aqui nesta palavra que nós lemos, Jesus Cristo disse que quem está nele e crê nele não permanece nas trevas. Isto é, não permanece no engano, não permanece na mentira, não permanece na desobediência. Isso que Jesus quis dizer. Mas ele não vai julgar. Ele diz que eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Hoje o papel de Jesus Cristo é de salvar o mundo. Ele veio para que aquele que quiser aceitá-lo e servir, essa pessoa seja salva, mas salva de alguma coisa. Jesus Cristo não veio para que nós permanecêssemos na prática do pecado, na prática da desobediência, para continuarmos em trevas. Quando verdadeiramente Jesus Cristo entra na vida de uma pessoa, essa pessoa começa a crescer na luz, ela começa a crescer na verdade, porque Jesus Cristo, ele é ministro da verdade. Então aquela pessoa que vivia no lamaçal do pecado, lembrando aos nossos ouvintes que a Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei de Deus. Então todo aquele que peca, ele transgride a lei de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. Pecado não é aquilo que a convenção humana estipula como pecado. Tem religiões que pensam que doutrina é corte de cabelo, doutrina é não rapar a perna. Doutrina bíblica, meu querido ouvinte, é muito mais do que isso. Jesus falou e acusou muitas vezes os fariseus da sua época, porque eles coavam mosquito e engoliam camelos. E eles eram hipócritas. O que é a hipocrisia? A hipocrisia é quando uma pessoa sabe o que é certo, mas ela inventa alguma coisa para se passar por bom. Ele está fazendo o que é errado, mas esconde aquela face oculta dele para se passar por bom, para se passar por verdadeiro. Isso chama-se hipocrisia.
que era uma das características do qual Jesus condenava nos fariseus. Os fariseus, eles eram religiosos, eles conheciam a verdade. Fala em Mateus 23, versículo 1 em diante, ele diz assim: Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então Jesus Cristo falando àquela multidão, aos religiosos da sua época, os contemporâneos, inclusive os fariseus, que era uma das divisões que existia no mundo judaico da época de Jesus Cristo. Existiam os fariseus, existiam os saduceus, existiam os herodianos, existiam os essênios. Então existia várias classes de segmentos religiosos na época de Jesus Cristo. E aqui Jesus Cristo diz que era para seguir os ensinamentos deles. O que eles ensinavam estava certo, mas não era para proceder como eles procediam, porque eles procediam de forma falsa. Eles pediam para o povo fazer o que era certo, mas eles mesmos não faziam. Então a hipocrisia foi um dos quesitos mais condenado pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Cristo bíblico, com aquela classe dos fariseus, dos escribas, que eles eram hipócritas. Jesus mesmo fala aos seus discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus. Aí os discípulos não estavam entendendo direito, daí ele explica: o fermento dos fariseus é a hipocrisia. A hipocrisia é o fermento dos fariseus. Então pode existir muitas pessoas, quando elas estão praticando a hipocrisia, elas estão sendo hipócritas, estão praticando aquilo que não aprovam, isso é hipocrisia. Então essas pessoas, Jesus disse que era para nós nos guardar delas, porque o verdadeiro cristão, ele não pode ser hipócrita, ele não pode ser uma pessoa falsa, uma pessoa com desejos ocultos dentro dele, humanos, sob uma capa de religiosidade. O apóstolo Paulo fala a respeito dos falsos apóstolos, dos falsos obreiros. Ele fala assim no versículo de número 13 de 2 Coríntios 11 ao 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, uma das táticas muito perigosas e muito eficazes de Satanás para enganar é a transfiguração em anjo de luz. Quer dizer, o próprio diabo, ele se passa por bom, ele se passa como que sendo a luz, mas é uma fraude. É uma fraude. O que é uma fraude? É um engano. Por exemplo, uma pessoa que falsifica dinheiro, quanto mais bem falsificado for aquela nota, mais vai enganar, mais vai ser a fraude, maior vai ser a fraude. Nós vemos aí a Polícia Federal, ela tem métodos muito aperfeiçoados para poder tentar esquadrinhar quadrilhas de bandidos que falsificam dinheiro. E são métodos que muitas vezes nós
cidadãos comuns, não temos para detectar a falsificação de uma nota. Porque hoje, com a tecnologia, a falsificação chegou a um nível tal que o dinheiro falsificado ele é muito igual, muito parecido ao dinheiro verdadeiro. E quanto mais esta nota falsificada for similar, parecida com a nota verdadeira, mais é o poder dela enganar. E somente pessoas que têm capacidade de, com os mínimos detalhes, encontrar onde está a falsificação é que tem condições de não serem ludibriados com o dinheiro falsificado, ou detectar a falsidade. Os apóstolos vieram do judaísmo, conhecedores da doutrina, conhecedores da lei de Deus, pregaram ao mundo pagão, e o mundo pagão não estava contaminado com falsas religiões cristãs. Quando os apóstolos saíram pregando o evangelho, o mundo pagão ele estava contaminado com as religiões pagãs. Mas não existiam religiões cristãs. A única religião cristã de Cristo que existia na época dos apóstolos era a igreja de Cristo, era a igreja de Deus. Não existiam várias religiões, vários pastores de religiões diferentes. Existia uma única igreja. Portanto, era muito mais fácil converter um pagão naquela época à verdade, ensinar, doutrinar aquela pessoa a Cristo. Mas Paulo dizia àqueles pagãos que eles tinham que sair do paganismo, eles não podiam continuar no paganismo. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 32, ele fala assim: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Olha lá, Paulo falando àquelas pessoas: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos gregos, que eram os pagãos, os gentios, nem aos judeus e nem à igreja de Deus. Paulo, na sua época, ele só encontra 3 classes de povos. 3 classes de povos ele encontra na época dele. Ou a pessoa era pagão, vivia no paganismo, nas religiões que adoravam os deuses pagãos, que tinham doutrinas pagãs, crença de ir morar no céu, imortalidade da alma, que a alma era imortal, doutrinas platônicas lá da Grécia, helênicas, né? Doutrinas da trindade, né? Já existia no paganismo a crença em tríades de deuses e divindades. Essas doutrinas pagãs, depois, com a miscigenação da igreja cristã apostatada, porque Paulo fala da apostasia da igreja, que uma parte da igreja se apostataria com a morte dos apóstolos. Paulo fala em Atos capítulo de número 20, eu sei que depois da minha partida, verso 29, entrarão no meio de vós lobos devoradores, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair discípulos após si. Então Paulo ele tinha um cuidado, um zelo pela igreja, porque ele sabia que com a morte dos apóstolos, com a morte dele também, a verdadeira e pura doutrina já não estaria sendo de forma tão eficaz sendo pregada. E que haveria uma apostasia da igreja, haveria uma parte da igreja, a maior parte da igreja se apostataria, dando ouvido a doutrinas estranhas, doutrinas que sairiam lá do paganismo, como a crença de que a alma é imortal. A Bíblia diz que nós só nos tornamos imortais através de Jesus Cristo. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é que pode se tornar imortal. Fora isso, nós somos mortais. A alma que pecar, esta morrerá. Mas com a vinda do paganismo, depois da morte dos apóstolos, introduziram trevas, doutrinas das trevas, introduziram no chamado cristianismo apostatado, como a doutrina da imortalidade da alma, de inferno eterno, a doutrina da crença de que o homem vai morar lá no trono de Deus. Isso não é bíblico. A Bíblia fala que Jesus Cristo, como Rei dos Reis, ele vai reinar sobre a terra,
Jesus Cristo disse que na regeneração, Mateus capítulo 19, versículo 28, quando na regeneração o Filho do Homem assentar-se no trono da sua glória, então assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, quem precisa de uma regeneração é o planeta Terra. O céu não precisa de regeneração. O que tinha de lá ruim, que estava acusando de dia e de noite os nossos irmãos, ele foi expulso. Satanás, o enganador. O diabo, ele é caracterizado por ser enganador, ludibriador. Ele prega a verdade misturada com a mentira. Ele usa a verdade para atrair as pessoas e insere mentiras, doutrinas mentirosas para enganar as pessoas incautas. Mas Jesus disse que aquele que crê nele não anda em trevas. Ou seja, uma pessoa que verdadeiramente está crescendo em Jesus Cristo, ela abandona as doutrinas mentirosas de Babilônia. O vinho de Babilônia, ela para de beber. Mas para que isso ocorra, realmente essa pessoa teve um conserto sincero com Jesus Cristo. Porque ele veio ao mundo como a luz do mundo, para que nós não permanecemos em trevas. Jesus Cristo disse em Lucas 11:35 as seguintes palavras: vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Quer dizer, aquele que tem por luz trevas, quão profundas são as suas trevas? Então nós temos que fazer um exame muito cuidadoso na nossa vida e tomar muito cuidado para que aquilo que nós cremos como verdade não sejam trevas. Ou seja, você está aceitando uma coisa como verdade e na verdade não é verdade, é trevas. Se você está nesse estado, você está numa profunda trevas. E a condenação do mundo, Jesus Cristo diz, é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais o engano do que a verdade. Preferiram ficar na mentira, no engano, do que vir para a luz, vir para a verdade. Por isso, meus amados ouvintes, é necessário você crer na verdade, você aceitar a verdade, para que ela venha a comprovar que em ti há luz. Então Jesus é a luz do mundo, é a luz que alumia todo o ser humano. Satanás é um anjo que se transfigura em anjo de luz, mas é uma fraude. Então o tempo que os apóstolos viviam era um tempo em que não existia a religião cristã no mundo pagão. Essa mensagem deveria ser pregada pelos apóstolos. Jesus fala em Atos 1:8, começando por Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, os primeiros convertidos do gentilismo eram pessoas que estavam mergulhadas nas trevas do paganismo e nunca tinham ouvido falar de Cristo, não tinham ouvido falar do Evangelho. Essas pessoas recebiam e abraçavam o Evangelho com a pureza da igreja primitiva. Mas hoje, o tempo que nós vivemos hoje é muito diferente, é muito mais complicado. O apóstolo Paulo, falando a respeito da apostasia dos nossos dias, ele fala na epístola de Timóteo. Então é importante nós entendermos isso para que nós possamos fazer um exame acurado da nossa vida mediante as Escrituras, para ver se tudo que nós temos é luz, para que não corra o risco de nós estarmos recebendo trevas e acreditando que é luz. Ou seja, você está recebendo uma mentira pensando que é verdade. Porque Jesus Cristo veio para que nós tenhamos luz, não para que nós andemos em trevas, como nós já lemos ali em João na leitura.
Em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 em diante, olha o que o apóstolo Paulo fala. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usar deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há que rejeitar, sendo recebida com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, nos últimos dias, Paulo, prevendo pelo Espírito Santo, ele fala de doutrinas, de demônios que surgiriam e que enganaria pessoas, né? E a hipocrisia de homens que teriam cauterizado a própria consciência. Ele fala aqui do celibato obrigatório, quer dizer, proibido o casamento. Essa seria uma das doutrinas. E a outra seria a abstinência de alimento cárneo, né? Ordenando que fizesse abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis, né? Noé, por exemplo, era um homem fiel a Deus, e Deus falou para Noé: Noé, tu colocarás na arca 7 casais de animais limpos e um casal de animal imundo. Então, Noé, como um fiel, ele sabia quais eram os animais dos quais ele podia se alimentar, que eram os animais limpos, e o animal que ele não podia se alimentar, que eram animais imundos. Então, para os fiéis que conhecem a verdade, que sabem o que pode comer e o que não pode comer, para esses, né, nós não temos nada que rejeitar. Então, se for colocado diante de você lá uma carne bovina, pela oração e pela palavra de Deus ela é santificada. Na palavra de Deus diz que você pode comer a carne de boi, você pode comer a carne de cabrito. Mas se colocar uma carne imunda lá, uma cabeça de morcego, essa não. Você sabe pela palavra de Deus, você é fiel, conhece a verdade, que não se deve alimentar de morcego. Então, se a palavra de Deus santifica, se a palavra de Deus aprova, você ora, dá ação de graças e come. Mas se a palavra de Deus não santifica, como é o caso das carnes imundas, das carnes que na palavra de Deus são proibidas este uso, você não vai orar, você não vai tentar a Deus. Se alguém colocar veneno para você, você não vai orar pelo veneno e comer. Você vai rejeitar, porque a Deus não deverá tentar a Deus. Mas Paulo fala que nos últimos dias surgiriam muitas doutrinas de demônios. Vamos continuar ainda em 2 Timóteo, capítulo de número 4. Olha o que Paulo fala: conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra inste a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Olha aqui o que o apóstolo Paulo adverte a respeito dos nossos dias. E que é um tempo em que os homens não sofrerão, não suportarão a sã doutrina. Doutrina significa ensinamento. Hoje nós estamos vivendo esse tempo. Hoje existem doutores conforme o desejo das pessoas. Hoje existem mestres acumulados que são assalariados para pregar o que o povo quer ouvir. E não suportam a sã doutrina, não suportam, vão ter comichões no ouvido e desviarão
os ouvidos da verdade, crendo em fábulas. O que é uma fábula, ouvinte? Você já parou para meditar o que é uma fábula? Quando nós éramos criança, às vezes nossos pais contavam historinhas para nós que eram fábulas, né? Historinha de Peter Pan, historinha do Pinóquio, que quando ele mentia, o nariz dele crescia, né? E outras fábulas, né? A fábula lá do pé de feijão que cresceu até o céu, tinha um gigante ali da galinha dos ovos de ouro. Isso são fábulas, né? Branca de Neve e os 7 anões, fábulas. E o apóstolo Paulo está advertindo que nos últimos dias, homens, doutores, pessoas estudadas, pessoas capacitadas em colégios, em faculdades, não que nós não devemos fazer colégios e faculdades, mas aqui está falando de doutores especializados na religião, especializados em pregar aquilo que o povo quer ouvir e não pregar aquilo que realmente a doutrina, a palavra de Deus ensina. E essas pessoas desviariam os ouvidos da verdade, olha lá, da verdade da palavra, da luz de Jesus Cristo, crendo em fábulas, crendo em mentiras, recebendo mentiras como verdade. Se nós falarmos a verdade aqui sobre Babilônia, sobre a marca da besta, sobre as doutrinas falsas de Babilônia, muitas pessoas não suportarão essa verdade, não aguentarão esta verdade, terão comichões nos ouvidos. Porque hoje a fábula, a mentira de Satanás, o engano de Satanás, ele está permeando muitas religiões, muitas divisões religiosas, coisa que não existia no tempo dos apóstolos. O evangelho era pregado com toda a pureza e toda a sua simplicidade, mas hoje não, hoje existe um evangelho em que Satanás se transfigura em anjo de luz e engana muitos. E hoje o homem não suporta essa doutrina. A Bíblia, a palavra de Deus, em nenhum lugar ensina que nós vamos morar lá no céu e tocar a harpa com os anjos lá no céu. Isso é uma fábula. Uma fábula. Mas a cristandade, de um modo geral, hoje está aceitando doutrinas que vieram lá do helenismo, lá do Egito Antigo, adorando o sol no dia do aniversário do sol, 25 de dezembro, geralmente aceito pela humanidade, pela cristandade como o nascimento de Jesus. Mas Jesus não nasceu em 25 de dezembro. 25 de dezembro era a festa pagã, onde se honrava o nascimento do Deus Sol, o Sol invicto, pelo Império Romano, pelas antigas religiões pagãs. E foi adotado este dia como o nascimento de Jesus. Isso é uma fábula. E está aí sendo aceita, está aí sendo praticada como a própria verdade. Nós vemos aí, quando chega próximo de dezembro aí, religiões cristãs que dizem seguir Jesus Cristo, colocando lá a árvore de Natal dentro das suas igrejas, fazendo orações no dia 25 de dezembro pelo nascimento de Jesus, fazendo pregações do nascimento de Jesus. E Jesus não nasceu em 25 de dezembro, isso é uma fábula. Isso é uma mentira. A Bíblia diz que os pastores estavam pastoreando as ovelhas quando veio a anunciação do nascimento de Jesus. E 25 de dezembro em Israel é inverno. De maneira nenhuma os pastores estariam com as ovelhas no campo. Se fizermos um estudo mais acurado na palavra de Deus, Jesus teria nascido em setembro ou outubro, baseando no nascimento do seu primo João Batista, que era 6 meses mais velho que Jesus Cristo. Então essas fábulas aceitas hoje no mundo cristão, e Jesus disse, eu sou a luz do mundo, para que aquele que crê em mim não ande em trevas. Então quando nós recebemos o Cristo bíblico, quando nós recebemos o Cristo verdadeiro da Bíblia, nós começamos a sair das trevas, nós começamos a nos despertar para a verdade. Nós não vamos mais andar no curso das trevas deste mundo.
Então, trevas como doutrina do Natal, trevas como doutrina de que o homem vai morar no céu, tocar harpa com os anjos lá no céu, essa fantasia, essa fábula, trevas de fazer Deus tripartido em 3 partes, quando a Bíblia diz que há um só Deus, e este Deus é o Pai. A Bíblia nos apresenta simplesmente uma unidade de Deus, uma unidade simples de Deus, que Deus é um. O povo de Israel é conhecido por ser um povo monoteísta. A igreja, ela veio e foi formada primeiramente pelos apóstolos que eram judeus, um povo monoteísta. Jesus Cristo diz, com verdade disseste, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. E aí o paganismo miscigenou doutrinas pagãs, como trindade egípcia, trindade lá de Babilônia, e criou uma trindade falsa no mundo religioso. Então, aqui cumpre-se a palavra do apóstolo Paulo, que nos últimos dias os homens desviariam os ouvidos da verdade, crendo em fábulas. Como que 1 é 3 e 3 é 1 ao mesmo tempo? E quando você aperta uma pessoa nessa doutrina com a Bíblia, fazendo perguntas bíblicas, e ela não tem mais saída, dela falar, isso é mistério. Isso é mistério. Mas não é porque é mistério, é porque não tem fundamento bíblico. E aí a desculpa é dizer, isso é mistério. Eu encontro um mistério na sua testa. Em Apocalipse 17, verso de número 5. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Este é o nome de mistério que está na testa dessa prostituta, dessa religião prostituta que engana a muitos da terra. E ela tem filhas. O que significa uma grande mãe que tem filhas? Significa que existe religiões que foram geradas por ela. Religiões que defendem hipocritamente as doutrinas desta mulher prostituta. E com esta doutrina, com este vinho, engana muitos na terra, cumprindo a palavra do apóstolo Paulo. Não é de se admirar que Satanás se transfigura em anjo de luz. Isso é uma fraude. Então o tempo que nós vivemos é um tempo perigoso, que você tem que crer em Jesus e sair das trevas. Você tem que ir para a Bíblia, examinar a palavra de Deus, para você não andar em trevas. Porque o Jesus bíblico, o Jesus verdadeiro, o Jesus legítimo, ele tira a pessoa das trevas. Nós vemos pessoas que aceitaram Jesus Cristo e permanecem anos e anos crendo em mentiras, praticando paganismo, praticando trevas. E Jesus falou, cuida que o que em ti há não seja a luz em ti trevas, porque se for aquilo que você julga ser luz é trevas, quão profundas são as suas trevas. E a condenação, mas alguém pode dizer, mas eu aceitei Jesus com toda sinceridade. Sim, se você aceitou Jesus com toda sinceridade, ele vai estar batendo a tua porta a todo momento dizendo, olha, sai das trevas, venha para a luz. Mas aquele que permanece em trevas, ele não conheceu Jesus. Uma pessoa que diz que aceita Jesus e continua permanecendo anos e anos em trevas, essa pessoa está enganando a si mesmo e está enganando os outros. Jesus fala no Evangelho de João, capítulo de número 3, verso 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta. Agora nós vamos ver o que é a condenação. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então quem ama Jesus e pratica a verdade, vem para a luz, vem para a verdade. Mas a condenação do homem, a condenação do mundo é esta,
que a luz vem, a verdade vem, e as pessoas preferem ficar com a mentira, preferem praticar o engano do que receber a verdade. Odeia a verdade, odeia a luz. Então, quando nós pregamos aqui a verdade, advertindo a uma pessoa de que, por exemplo, o Natal, 25 de dezembro, não é aniversário de Jesus, que é uma festa pagã, é uma festa que veio de Babilônia, e a pessoa odeia essa pregação e prefere continuar ali praticando o que é errado, prefere continuar no curso do mundo e odeia a luz, esta é a condenação. Jesus Cristo está dizendo, isso é que condena o homem. É quando ele ama mais a mentira, é quando ele ama mais o engano do que a verdade. Hoje nós vivemos a operação do espírito do erro, onde aquilo que é aceito como verdade pela maioria da cristandade são enganos e vinho de Babilônia. E quando se é pregada a verdade, este mundo odeia. Jesus falou, não vos perturbeis, assim como o mundo me odiou, odiará vós também. Se ao pai de família chamaram de Belzebu, também aos criados chamará de filho de Satanás. Então nós, por pregarmos a verdade, vamos ser muitas vezes odiados. Assim hoje, nós somos reputados como falsificadores da palavra de Deus, sendo verdadeiros. Como enganadores, mas dizendo a verdade. Porque o evangelho de hoje, que está sendo pregado hoje, não é o evangelho genuíno, apostólico, que foi pregado pelos apóstolos. Hoje é oferecido um Jesus barato, um Jesus que não ensina a verdade e não é bíblico. Mas nós estamos aqui anunciando um Jesus bíblico, um Jesus verdadeiro, um Jesus que nele não há trevas, mas luz. Porque Jesus falou que quem crê em mim, vem para a luz. Se você crê, ouvinte, e quer crer no Senhor Jesus Cristo, venha para a luz. Chegamos ao final de mais um estudo bíblico do programa A Luz das Escrituras. Não esqueça de deixar as suas dúvidas, seus comentários, seus elogios. Clique no joinha e também inscreva-se no canal. Não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Acesse o nosso portal igrejadedeus.biz e compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis. Que Deus abençoe a todos.